Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre isótopo, isótono e isóbaro. É isso mesmo, gente. O conceito dessas três palavrinhas aí em química. Para isso eu vou resolver, esse exercício que está aqui, em cima de mim. Então eu vou resolver esse exercício abordando esses conceitos, para que você consiga entender de uma vez por todas a diferença entre isóbaro, isótopo e isótono, gente. Então presta atenção aí no vídeo. Bom, gente, então vamos ler o problema aqui para ver o que a gente precisa aprender aqui de conceitos para resolver esse problema. Então vamos lá. Considere os átomos genéricos A, B e C. Vejam que são só letras aleatórias. Não quer dizer, por exemplo, que eu estou falando do carbono, nem do boro, tá? São letras aleatórias aqui. Então ele falou aqui, de A, B e C, tá? O átomo A tem um número atômico igual a 20. Então vamos lá, o número atômico, gente, ele é representado pela letra Z, tá? E ele é sempre colocado aqui na parte de baixo do símbolo do elemento. Então, eu estou considerando um elemento genérico, não sei que elemento é esse, mas ele possui número atômico igual a 20. Então, eu já vou colocar aqui. E ele diz também que o número de massa ele é representado pela letra A, tá? E ele é sempre colocado na parte de cima do símbolo do elemento químico. Então aqui, 40, tá? Então, o elemento A, que eu não sei ainda qual o elemento, a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual é esse elemento químico, ou qual é esse átomo. Ele tem número atômico igual a 20, então tá aqui na parte de baixo, e número de massa igual a 40, que tá aqui na parte de cima. Aí ele fala assim, olha, o átomo C, aqui, ele possui 24 nêutrons e é isótopo de A. Já o átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Meu Deus do céu, agora me confundiu, não sei o que é isótopo, isóbaro, isótono. Então é exatamente isso que a gente vai aprender aqui nesse vídeo. Para isso, gente, eu fiz um resuminho aqui, tá? Então, antes de mais nada, o que a gente vai entender? O que é número de massa? Número de massa, ele é igual a prótons mais nêutrons. Porque veja só, o que tem massa representativa dentro de um átomo é o que fica lá no seu núcleo, que é prótons e nêutrons. Os elétrons, gente, eles possuem uma massa que ele é insignificante perto da massa do próton e do nêutron. Então, quando eu falo em massa de um elemento, é sempre somando prótons mais nêutrons. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se eu estou falando de um átomo, né, o número de prótons aqui é igual ao número atômico. Então, toda vez que eu falo em número atômico, significa que eu estou dando o número de prótons desse elemento. Então, aqui, eu vou até colocar um Pzinho aqui junto com a letra Z, porque a gente sabe que Z é número atômico e a gente também sabe que o número de prótons é igual ao número atômico, tá? O que é um isótopo, gente? Um isótopo, ele possui aqui, olha, o mesmo número atômico. Ou seja, um isótopo é aquele elemento que também possui o mesmo número de prótons, né? Já que o número atômico é igual ao número de prótons. E veja, número atômico é o que dá a identidade a um átomo ou a um elemento químico. Então, se eu falo, por exemplo, que esse elemento A, ele possui número atômico igual a 20, só tem um elemento na tabela periódica, um átomo representado na tabela periódica que possui número atômico igual a 20. A gente já vai ver qual é esse elemento. Mas o número atômico é umzinho só, é o mesmo para cada átomo, tá? Então eu não tenho, por exemplo, um sódio que tenha um número atômico e outro sódio com outro número atômico, tá? Até porque o número atômico é o que dá, então, a identidade a um átomo, então, a um elemento químico. Então aqui, isótopo, ele possui o mesmo número atômico, ou seja, eu sempre estou falando do mesmo elemento. Já o número de massa vai ser diferente, por quê? Porque vai diferenciar também o número de nêutrons, tá? Então, pensando que se eu estou falando de isótopo, ele possui o mesmo número atômico, ou seja, ele possui aqui, o mesmo número de prótons, o que vai diferenciar? Vai diferenciar aqui o número de massa, por quê? Porque ele vai ter aqui diferente número de nêutron, tá?
Um isóbaro, o que é algo isóbaro? Algo isóbaro é que possui o quê? O mesmo número de massa, tá? Claro, se eu já não estou falando mais de um isótopo que possui o mesmo número atômico, significa que aqui o número atômico vai ser diferente, né? Porque já é outra coisa. E ele tem o mesmo número de massa. E diferente também número de nêutrons. Então, ele vai ter diferente número de prótons, diferente número de nêutrons. Então, aqui, ó, diferente número de prótons, diferente número de nêutrons, mas na somatória ele vai ter o mesmo número de massa. A gente já vai ver isso. O isótono, ele já vai possuir o quê? O mesmo número de nêutrons. Até porque, ó, isótopo, mesmo número de prótons ou mesmo número atômico aqui, né? Um isóbaro, mesmo número de massa. Já o isótono, ele vai ter o quê? Mesmo número de nêutrons, tá? E aí vai ter diferente número atômico ou diferente número de prótons e diferente número de massa. Então, aqui é um resuminho que eu tô fazendo para vocês. Agora, vamos resolver esse exercício. Bom, então vamos entender aqui. A gente já sabe que o elemento A aqui possui número de prótons igual a 20, ou seja, número atômico igual a 20. A gente sabe que ele possui número de massa igual a 40. Agora, vamos entender aqui o que mais que o exercício dá. Ele fala que o átomo C tem 24 nêutrons e é isótopo de A. Veja, se C é isótopo de A, o que significa ser isótopo? Significa que ele tem o quê? Mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. Se C é isótopo de A, significa que ele também vai ter 20 prótons. O que mais que ele dá? Ele fala que o C, ele, além dele falar que é isótopo de A, ele fala que tem 24 nêutrons. Ah, então já dá pra gente descobrir aqui o número de massa de C? Dá! Lembra que a gente tem a formulinha lá que número de massa é igual a prótons mais nêutrons? A gente sabe disso, não sabe? E a gente sabe que C é isótopo de A, ou seja, tem o mesmo número atômico, que é a mesma coisa que o mesmo número de prótons. Então, para a gente descobrir aqui, ó, o número de massa do elemento C, o que a gente tem aqui, ó? A gente sabe que ele vai ser 20 mais 24. De onde tirei esse 24? Olha, ele fala aqui, ó, o átomo C, no problema aqui, que ele tem 24 nêutrons e é isótopo de A. 24 nêutrons mais 20, porque ele é isótopo de A. 20 prótons, certo? Então, aqui, ó, ele vai ter um número de massa, o elemento C vai ter um número de massa igual a 44. Então, aqui, ó, 44. Então, a gente já descobriu isso. Vamos lá. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Poxa vida, agora deu uma complicadinha, né? O que significa que ele é isóbaro? Isóbaro, gente, ele tem o mesmo número de massa. Então, veja, se o elemento B é isóbaro de C, significa que ele vai ter aqui, ó, 44 de número de massa. Por quê? Porque B e C, aqui vou até colocar com uma outra corzinha, B e C aqui são isóbaros, possuem mesmo número de massa, tá aqui. Bom, gente, então a gente precisa aqui descobrir aqui o número de prótons de B para ter todas as informações, massa e prótons de todos os elementos. Bom, vamos lá. Para a gente descobrir aqui o número atômico, que é igual ao número de prótons, o que a gente consegue saber aqui? O que a gente consegue fazer de conta aqui para o elemento B? A gente sabe que número de massa, estou fazendo agora do elemento B, é igual a número de prótons mais número de nêutrons, ok? A gente sabe que o número de massa aqui do elemento B, ó, qual é o valor do número de massa? É igual a 44. Por quê? Porque ele é isóbaro de C, ou seja, B e C têm o mesmo número de massa. Qual é o número de prótons? Porque é isso que me falta, né? O número atômico aqui, mais nêutrons. Veja, aí você vai falar, professora, eu não tenho número de nêutrons.
Porém, o que ele diz aqui, ó? Que o átomo B, né? O elemento B, ele é isótono de A. Ou seja, o que é ser isótono? Significa que ele tem o mesmo número de nêutrons. Então, se eu souber o número de nêutrons do elemento A, vou até fazer com outra cor aqui, se eu souber o número de nêutrons do elemento A, eu consigo saber qual é o número de nêutrons de B também. Então, vamos lá. Qual é o número de nêutrons do elemento A? Eu sei que, ó, número de massa é igual a prótons mais nêutrons, certo? Agora eu estou falando do elemento A. O elemento A tem o quê? 40 de número de massa, tá aqui, ó, 40. Ele tem número de prótons igual a 20, aqui, ó, que está representado aqui, que a gente já viu, mais N, ou seja, o número de nêutrons aqui, 40, 20 passa subtraindo, então 40 menos 20, eu vou ter 20 nêutrons. Então aqui, ó, se o problema está falando que A e B são isótonos, significa que A e B possuem o mesmo número de nêutrons. Então agora eu consigo achar o número de prótons de quem? Do elemento B. Número de prótons do elemento B vai ser igual a 44 menos 20. 44 menos 20 vai ser igual a 24. Então, agora, ó, já consegui achar o número atômico que é igual ao número de prótons. Lembra, número atômico, número de prótons, a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, prótons e Z é exatamente a mesma coisa. Então, aqui o elemento B possui número atômico ou número de prótons igual a 24. Agora, vamos responder todas essas perguntas. Bom, galera, agora que a gente já diferenciou o que é isótopo, isóbaro, isótono e por que a gente precisava disso para poder achar números atômicos e números de massa de todos os elementos aqui. Agora que a gente entendeu esse conceito e eu continuei com o resuminho aqui, tá? A gente vai responder as perguntas que o problema está dando, que é: quantos elétrons possui o átomo B na forma neutra? Para a gente saber quantos elétrons e por que a gente descobriu tudo isso, né? Ah, professora, é só responder aqui. Não, porque olha, quando ele pergunta aqui, olha, quantos elétrons possui o átomo B na forma neutra, o que significa a forma neutra? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, quando eu falo em átomo e falo na forma neutra, significa que prótons é igual a elétrons. Então, se eu quero saber quantos elétrons possui aqui o átomo B, eu precisava saber quantos prótons ele tinha, certo? Lembrando que número atômico é igual a número de prótons. E se eu estou falando em forma neutra, significa que prótons é igual a elétrons, só se eu estou falando em forma neutra, ou seja, não doou nem ganhou elétrons, tá? Então, forma neutra, prótons é igual a número de elétrons. Tá aqui, ó, respondendo, quantos elétrons possui o átomo B na forma neutra? Ele vai possuir o quê? 24 elétrons. Por quê? Porque ele possui número atômico igual a 24, ou seja, ele possui 24 prótons, tá? Forma neutra, prótons igual a elétrons. Aí ele pergunta aqui, ó, na letra B aqui, a que família e a que período da tabela pertence o átomo C? Vamos lá, o átomo C, o que ele fala? Ele fala que ele tem número atômico igual a 20. Se ele tem número atômico igual a 20 e eu estou falando na forma neutra, significa que prótons vai ser igual, aqui é igual a elétrons. Se prótons é igual a elétrons e eu estou falando de 20, se a gente fizer a distribuição eletrônica, o que a gente vai ter? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha só, ele tem 4 níveis e possui 2 elétrons lá no último nível. Se ele está no 4º nível, significa que ele pertence a
ao quarto período, ou seja, a quarta linha da tabela periódica, certo? Então aqui, ó, aqui família, né? E que período? Período quarto, porque significa que é a quarta linha, né? Então quarto período da tabela periódica e que família. Se ele só tem 2 elétrons lá no último nível, significa que ele está lá na família 2A, ou seja, família dos alcalinos terrosos, tá? Vamos conferir isso daqui a pouquinho. E identifique cada um dos átomos A, B e C. Para isso, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aí uma tabela periódica. Olhando para a tabela periódica, o que a gente descobre? Lembra que eu falei para vocês que número atômico, que é o que está aqui ó, na parte de baixo dos elementos, ele é como se fosse a identidade dos átomos, certo? Então, porque a tabela periódica, ela é organizada pelo número atômico. Então, olha, veja só, vamos conferir, inclusive, se realmente esse elemento aqui, ó, C ou A, porque eles possuem o mesmo número atômico, né? Se eles realmente estão lá no quarto período e na família 2A, ó. Se eu pegar aqui número atômico igual a 20... Olha aqui, ó, quem tem o número atômico igual a 20? O cálcio. Veja que ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quarto período e tá aqui, ó, na família 1, 2, ou seja, família 2A aqui. Por quê? Porque ele possui 2 elétrons lá no nível de valência, tá? Então, veja só, esse elemento C aqui, ó, se ele possui número atômico igual a 20, o elemento C, ele, na verdade, aqui tá representando o elemento cálcio, certo? O elemento B, veja que o elemento B aqui tem 24 número de prótons, e número de prótons igual ao número atômico. Então, 24 aonde ele está? Se a gente buscar aqui, ó, 24, ele representa aqui o cromo, certo? Então, aqui ele vai representar o cromo. Agora, se a gente buscar aqui o elemento A possui o quê? O mesmo número atômico de C, certo? Ele, inclusive, fala que é isótopo, né? Então, o que é isótopo? O mesmo número atômico. Então, se ele possui o mesmo número atômico e o número atômico é a identidade de um átomo ou de um elemento químico, então o elemento A também vai ser o cálcio. Tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham aprendido. E se vocês gostaram e aprenderam, compartilha com os amigos, porque assim a gente pode ajudar outras pessoas também. Belezinha, gente? Até o próximo vídeo.